uma coleta com destino à igreja. À noite nos reunimos novamente às 19 horas para o louvor de Natal. Que nosso culto seja agradável ao Senhor. Bom dia, irmãos e irmãs. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Irmãos e irmãs, porque nos foi dado Jesus Cristo para vir a este mundo, viver a nossa vida, sofrer em nosso lugar e morrer para nos salvar. Nós estamos aqui nesta manhã para louvar e adorar ao nome do Senhor, o nosso bom pastor, o nosso Salvador. Vamos ficar de pé e vamos invocar o nome do Senhor, passando o nosso voto de confiança e dependência no Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Receba em nome do Senhor a saudação, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos responder a saudação cantando o Salmo 98.
bendito e eterno Pai que está no céu, Deus bondoso, Deus gracioso, Deus misericordioso. Te louvamos, Senhor, porque em tua infinita bondade nos salvaste, nos dando o teu único Filho, Jesus Cristo, que veio a este mundo, que encarnou e tornou-se um semelhante a nós, para viver a nossa vida, para sofrer, ser humilhado, rejeitado pelos homens, ser traído, ser crucificado e morrer numa terrível cruz, para nos dar a salvação eterna. E este Jesus Cristo, que morreu, mas ressuscitou, está vivo, e à tua direita, Pai, reina e governa soberanamente sobre tudo e sobre todos. Te louvamos, ó Senhor, pois, apesar de vermos tantas injustiças deste mundo, tanta dor, tanto sofrimento, sabemos que o Senhor reina soberanamente sobre tudo e sobre todos, e que haverá um dia em que todos vão te prestar contas diante de ti. Louvamos, Senhor, porque neste grande dia nós temos a salvação proporcionada por nosso Senhor Jesus Cristo, de maneira que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E louvamos, Senhor, e agradecemos por tão grande salvação que o Senhor nos proporcionou. Também, Senhor, neste dia, e nos aproximamos de Ti para Te louvar, para Te adorar. Queremos reconhecer os nossos pecados, reconhecer que somos pecadores, que somos transgressores da Tua lei e que necessitamos da Tua graça, da Tua misericórdia. Necessitamos do Teu perdão, necessitamos do Teu Espírito Santo. Ó Deus, traga paz ao nosso coração, nossas mentes, traga purificação, para que sejamos perdoados dos nossos pecados, e com os corações e as mentes purificadas, possamos nos apresentar diante do Senhor, para Te adorar em espírito e em verdade. Recebe, Senhor, este culto, recebe, ó Deus, nossa adoração, ouve nossas orações, e por Tua graça, Senhor, dá que o Teu Santo Espírito nos fale por meio de Tua palavra lida, pregada e cantada, para que sejamos edificados e fortalecidos na fé. Abençoe, ó Deus, a Tua igreja aqui reunida, abençoe aqueles que estão ausentes, Tu sabes as razões, as motivações de cada um. Seja aqueles que estão em viagens, também, Senhor, oramos por Tua igreja ao redor do mundo. Neste dia, Senhor, em que muito se fala do Teu nome, do Teu Filho, ó Deus, que o Teu Espírito toque aos corações, para que essas pessoas se lembrem de quem Tu és, e quão bom Tu és, e da salvação que Tu nos proporcionaste em Jesus Cristo. Nós te rogamos assim e Te agradecemos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus. Faremos a leitura do livro de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versículos de 8 a 14. Lucas, capítulo 2, de 8 a 14, nos diz assim a palavra de Deus.
Havia pastores que estavam no campo próximo e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhe e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenha medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Até aqui a leitura da palavra de Deus. E mais uma vez nos juntemos aos anjos, e porque Jesus nasceu, louvemos ao Senhor. Hino 67, ó vinde fiéis.
meditamos sobre a vida do Messias, nós vimos primeiro o canto de Maria, ou seja, meditamos na perspectiva de Maria, que foi a vinda do Messias. Depois, por 2 domingos, nós vimos na perspectiva de José, o que foi a vida do Cristo, de Jesus, o Salvador. No último domingo nós vimos o canto de Simeão, não é? Como Simeão teve a graça de a ele ter sido revelado pelo Espírito Santo que o Cristo haveria de nascer e que ele o veria com seus olhos. Então hoje escolhi como texto de Natal um texto que fala da perspectiva de Jesus. Para Jesus, o que foi o Natal? Qual o sentido verdadeiro do Natal e o que isso representa para nós? Eu escolhi o texto de João, capítulo 10. Convido os irmãos a abrirem comigo suas Bíblias. João, capítulo 10, versículos de 1 a 18. João 10, de 1 a 18. Assim diz o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são de um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Essa palavra de Deus que meditaremos nesta manhã
Vamos mais uma vez dirigir ao Senhor em oração. Nosso Deus e Pai que está no céu, aqui estamos, ó Deus, reunidos diante de Tua palavra. Queremos, Senhor, como Teus filhos, sermos alimentados, sermos fortalecidos na fé nesta manhã. Por isso que rogamos que o Teu Espírito Santo abençoe o ministro da palavra, para que possa transmitir a Tua palavra, o Logos de Deus, com graça, e que corações sejam tocados e transformados pelo Teu poder. Abençoe-nos, Senhor, dá-nos que possamos estar com as nossas mentes voltadas para Ti, que possamos ouvir a Tua palavra como Tua palavra, como a palavra de Deus e não palavra de homens. Nós oramos em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Amados irmãos e irmãs do Senhor Jesus Cristo, em João 10, versículo 10, o Senhor Jesus declara de forma clara e direta: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essas palavras nos ajudam a compreender o verdadeiro propósito do Natal. O Filho de Deus veio ao mundo. O Natal chegou para que tivéssemos vida. E não qualquer vida, mas vida em abundância. Foi para isso que Ele nasceu. A encarnação do Verbo não foi um gesto simbólico, nem apenas um acontecimento emocionante da história. Foi a ação graciosa e soberana de Deus para nos conceder vida verdadeira. E essa vida abundante que desejamos examinar à luz de João 10, de 1 a 18. E faremos isso considerando 3 aspectos fundamentais. Primeiro, a sua origem. De onde procede essa vida? Qual é a sua fonte? Em segundo lugar, a sua natureza. Como é essa vida abundante que Cristo concede? Qual é o seu caráter? E por fim, o caminho para essa vida, onde ela é encontrada e como participamos dela. Então veremos a fonte, o caráter e o caminho para a vida abundante que Jesus veio trazer. Quando o Senhor afirma que veio para nos dar vida em abundância, Ele deixa claro que não está falando de prosperidade material ou de segurança terrena. O próprio Jesus já havia advertido: a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Portanto, essa vida abundante não pode ser comparada, acumulada ou conquistada. Ela não é fruto de dinheiro ou sucesso ou bens, mas é um dom, é graça, é vida que procede exclusivamente dele. A verdadeira vida em abundância só vem de Cristo. E foi exatamente por isso que ele nasceu. Na passagem que lemos, notamos que 2 vezes, no versículo 11 e no versículo 14, Jesus se apresenta com uma imagem muito conhecida nas Escrituras: eu sou o bom pastor. Essa autoidentificação lança luz não apenas
sobre o ministério de Jesus, mas também sobre o significado do Natal. Afinal, não é curioso que o anúncio do nascimento do Messias tenha sido feito primeiramente a um grupo de pastores que vigiavam os seus rebanhos durante a noite nos campos ao redor de Belém? Para muitos, naquela época, os pastores eram vistos como pessoas simples, marginalizadas, consideradas pouco confiáveis. Uma escolha improvável para serem as primeiras testemunhas do nascimento de Cristo. No entanto, Deus os escolheu. Assim como Davi, o pastor de Belém que se tornou rei, Jesus nasceu na mesma região e veio ao mundo como o verdadeiro pastor prometido. Ele mesmo declara: eu sou o bom pastor. E é exatamente nesse papel, como pastor que conhece suas ovelhas, que chama cada uma pelo nome e que dá a sua vida por elas, que Ele concede vida em abundância ao seu povo. O Natal, portanto, nos aponta para isso. O nascimento do bom pastor que veio buscar, guardar e dar a vida pelas suas ovelhas. Então, em primeiro lugar, vejamos a fonte desta vida, a vida abundante. Para compreendermos a vida abundante que Jesus veio trazer, precisamos começar pela sua origem. Antes de perguntar como essa vida se manifesta, ou como podemos participar dela, é essencial perguntar de onde ela procede, qual é a sua fonte. O próprio Senhor Jesus nos conduz à resposta quando duas vezes nesta passagem se apresenta como o bom pastor. No versículo 11, ele declara: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E novamente, no versículo 14, ele afirma: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece. Eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Essas palavras revelam o coração do ministério pastoral para o qual Cristo nasceu. O pastor veio, ele nasceu naquele primeiro Natal para conceder vida abundante ao seu rebanho. Mas essa vida não viria sem custo. Pelo contrário, ela lhe custaria tudo. A fonte da nossa vida é o próprio Cristo, que entrega a si mesmo, suportando a morte amarga da cruz. O bom pastor dá a sua vida para que suas ovelhas possam viver e viver em abundância. Observem com atenção como Jesus une duas verdades profundas nessa declaração. Ele conhece as suas ovelhas e dá a sua vida por elas. Esse conhecer não é superficial. Ele diz que conhece as suas ovelhas com intimidade, profundo, um conhecimento que alcança o coração. E aqui está algo extraordinário. Jesus não diz: eu conheço as minhas ovelhas porque elas são boas, fiéis e dignas, e por isso é mais gracioso. Ele conhece as suas ovelhas em todas as suas fraquezas, conhece a facilidade com que se desviam, como ovelhas que se afastam do caminho, conhece a rebeldia do coração humano, o egoísmo, a desobediência, a inclinação constante ao pecado,
Ele conhece tudo. E ainda assim, Ele as ama. Ainda assim, dá a sua vida por elas. Eu conheço as minhas ovelhas e dou a minha vida por elas. Ele as conhece plenamente. E mesmo assim se entrega. Aqui está a graça. Aqui está a fonte de vida abundante. Aqui está a verdadeira maravilha do Natal. Porque Ele nasceu. Ele nasceu para pastorear a você e a mim. Nasceu conhecendo-nos completamente, sem ilusão ao nosso respeito. E mesmo assim, nos amando. Ele veio e deu a sua vida em nosso lugar. O Natal não é apenas o espanto de Deus se tornar homem, por mais glorioso que isso seja. O Natal é o fato de que Deus se fez homem em Jesus para poder morrer pelos nós. A vida abundante que o bom pastor veio trazer seria comprado com o seu próprio sangue. Ele nasceu para morrer, para que nós, a sua ressurreição gloriosa. Nos versículos 17 e 18, Jesus diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumi-la. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para dá-la e autoridade para reassumi-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Aqui vemos a missão do Filho, que é fruto da vontade do Pai. O Filho veio para fazer a vontade do Pai. Ele foi enviado ao mundo naquele primeiro Natal com uma ordem clara: ser o pastor do seu povo, dando a sua vida, sim, mas também retomando-a em vitória sobre a morte. A cruz não foi o fim. Ao terceiro dia, o bom pastor ressuscitou triunfante, vencendo o pecado, a morte e o inferno. Jesus é cheio de vida. A Escritura chama isso de o poder de uma vida indestrutível. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E João escreve: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Porque ele morreu sob a condenação que nós merecíamos, e ressuscitou em vitória para uma nova vida. Ele hoje é a fonte de vida abundante para todos os que vêm a Ele. É por isso que o Natal aconteceu. Não para nos dar uma desculpa para acumular coisas, mas para garantir-nos vida verdadeira, plena e eterna. Portanto, a fonte da vida abundante está na morte e na ressurreição do bom pastor, que nasceu para dar a sua vida e vive para sempre, para concedê-la ao seu rebanho. Mas, em segundo lugar, precisamos considerar a natureza dessa vida abundante. Afinal, do que estamos falando? O que é essa vida que Jesus nasceu para nos dar?
No versículo 9, o Senhor Jesus diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Nessas poucas palavras, Jesus descreve o caráter da vida abundante em 3 grandes atitudes. Primeiro, vida abundante é salvação. Se alguém entrar por mim, será salvo. Em muitos sentidos, tudo o que podemos dizer sobre a vida abundante está contido nesta única palavra: salvo. Salvo da culpa do pecado, salvo da ira de Deus, salvo do domínio de Satanás, salvo pela graça soberana de Deus em Cristo. Ter vida abundante é, antes de tudo, ser salvo. Não parcialmente, não provisoriamente, mas plena e definitivamente. Em segundo lugar, essa vida abundante é marcada por segurança. Jesus nos diz que aquele que entra por ele, entrará e sairá. É a imagem de um rebanho que se move livremente, sem medo, sem pânico, sem ameaça constante. As ovelhas entram e saem porque estão seguras. O bom pastor as guarda. Seu olhar sempre está sobre elas. Nada acontece fora do seu cuidado amoroso. Vida abundante é viver salvo e seguro. Em terceiro lugar, essa vida abundante é satisfação. Jesus acrescenta: e achará pastagem. As ovelhas encontram alimento, elas são nutridas, são sustentadas. Aqui está a ideia de plenitude. A vida abundante é a provisão completa de Deus para todas as verdadeiras necessidades da nossa alma. Provisão que se encontra somente em Jesus Cristo. É por isso que Ele veio. Foi para isso que o seu nascimento foi planejado desde toda a eternidade. Vida abundante não é um enfeite religioso para melhorar uma vida que já seria boa por si mesmo. Jesus não nasceu para dar pequenos retoques espirituais e um plano de vida já perfeito. Não, o melhor plano que você pode imaginar para si mesmo não passa de uma pálida sombra da vida abundante que Cristo oferece. Ele veio para nos dar uma vida completamente nova. Salvos da ira e da maldição de Deus, libertos do domínio do pecado e de Satanás, seguros para sempre sob o seu cuidado. De todos que o Pai lhe deu, Ele não perdeu nenhum. Quem vem a Ele, jamais Ele rejeita. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la. Estamos guardados para sempre em suas mãos, e dia após dia Ele nos conduz a pastos verdejantes, suprindo-nos com o pão necessário para a caminhada. Precisamos considerar isso. Viver sem Jesus é uma existência cinzenta, monótona, sem profundidade. É viver em tons de cinza. Mas ter a vida abundante do bom pastor é viver com cores vibrantes. Viver sem Cristo é comer e nunca se satisfazer, beber e continuar com sede. Mas Jesus é o pão da vida,
Ele é a fonte de água viva, e quem bebe dele jamais terá sede. Cristo é o verdadeiro banquete. Somente Ele satisfaz a fome e a sede mais profunda do coração humano. Por isso, quem o tem pode dizer como Davi: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice se transborda, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Tem Jesus e a vida abundante que Ele oferece é ter os olhos abertos e ouvidos atentos, a mente renovada, os afetos transformados e os desejos purificados. É ter as suas necessidades mais profundas da alma finalmente atendidas, e atendidas exclusivamente nele. Mas em terceiro lugar, vejamos o caminho para a vida abundante. Já vimos a fonte da vida abundante, que é a morte e a ressurreição do bom pastor. Vimos também o seu caráter, ou seja, a salvação, a segurança e a satisfação que Ele nos proporciona. Agora, finalmente, precisamos perguntar: qual é o caminho para essa vida? Talvez alguns de vocês estejam aqui neste Natal sem conhecer essa vida abundante. Vocês se contentaram com uma existência sem brilho, porque é tudo que conhecem. Buscam prazeres aqui e ali e dizem a si mesmo, como o rico insensato da parábola: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas lembre-se do que Deus respondeu: insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Essa é a ilusão de quem vive sem Cristo. Mas Cristo oferece alegrias verdadeiras, tesouros duradouros, vida em abundância. É disso que se trata o Natal. Mas como recebemos essa vida? Observe os versículos 3 e 4. As ovelhas ouvem a sua voz, Ele chama pelo nome, e as suas próprias ovelhas as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. É assim que acontece. O bom pastor chama. Ele chama por meio do Evangelho. Ele chama pelo nome, e as suas ovelhas o seguem. Não é complicado, não é algo a ser comprado ou merecido. É presente gratuito. Ele oferece a você. E onde se encontra esta vida abundante? Ouvindo e respondendo à voz de Cristo. O bom pastor está chamando neste Natal por meio da pregação da sua palavra. A pergunta é: você ouvirá a sua voz e o seguirá? Você está disposto a abandonar a vida cinzenta, incompleta, que não é vida de verdade, e entrar na vida, a abundância que Ele morreu, ressuscitou e reina para conceder? Essa é a abundância de vida que Ele veio trazer para você. Que ao encerrarmos mais um ano e olharmos para o futuro,
que cada um de nós faça uma avaliação honesta diante de Deus. Eu realmente conheço essa vida abundante que Jesus oferece. E se eu não conheço, eu estou disposto agora a ouvir a sua voz, a responder em arrependimento e abandonar os meus falsos passos que só produzem vazio, pó e cinzas, e a confiar somente nele. Esse é o chamado do Natal. O bom pastor veio. O bom pastor te chama. O bom pastor oferece vida e vida em abundância. Ele, pois, nos abençoe. Amém. Vamos, meus irmãos, responder a esta palavra cantando o hino 68.
nosso Deus e bendito Pai que está no céu. Louvado seja o teu nome. Te agradecemos, ó Senhor, por tua palavra. Te agradecemos porque tu nos deste Jesus, o teu Filho amado, para ser o nosso bom pastor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Te louvamos, Senhor, porque em Cristo temos vida abundante. Em Cristo temos o perdão dos pecados. Em Cristo temos a salvação, a segurança, a proteção. Em Cristo temos a liberdade, pois fomos libertos do poder de Satanás, fomos libertos das trevas, fomos transportados para o reino da luz, fomos libertos da morte, fomos libertos do juízo eterno. Louvamos, Senhor, por todas as graças que o Senhor tem derramado sobre nós, e a maior delas, a graça de conhecer a Ti como Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, Teu Filho, a quem enviastes. De cada irmão, de cada irmã, de cada jovem, de cada criança, te louvamos, Senhor, por cada família da igreja. Rogamos, ó Deus, a Tua bênção, a bênção de paz, a bênção de amor, Senhor, nos lares e nos corações. A Tua força, Senhor, com os desafios da idade, com as lutas que enfrentam, Senhor. Ajuda, ó Deus, também em sua saúde. Sei, ó Deus, e ajuda aqueles que sofrem com diabetes, com pressão alta e com outros problemas, ó Deus. Dá, Senhor, a saúde segundo a Tua vontade e o Teu bom propósito. Oramos, ó Deus, neste momento pelos enfermos. Lembramos, Senhor, o presidente Jair Bolsonaro, que neste dia está passando por mais uma cirurgia. Rogamos, ó Deus, que a Tua mão seja com ele, que Tu, ó Deus, abençoe a equipe médica que está o operando, e abençoe, ó Deus, a recuperação e o tratamento. E, Senhor, nós também Te rogamos pela vida daquele homem. Tem visto, ó Deus, que aquele homem e tantas outras pessoas têm passado neste país, em razão da perseguição política. Ó Deus, nós Te rogamos, muda, Senhor, este quadro, muda a situação, quebranta, ó Deus, os corações daqueles que estão em eminência de poder. Dá-nos, Senhor, o entendimento de que eles não são Deus. E, Senhor, dá que eles voltem à sensatez, que eles estejam presos à letra da lei. E, Senhor, estende a Tua mão com justiça sobre as injustiças que ocorreram neste país. E concede, ó Deus, no devido tempo, a liberdade daqueles que foram presos injustamente. Concede, Senhor, no devido tempo, que este quadro, essa situação que se nos apresenta, seja mudada, seja transformada pelo Teu poder. Que possamos viver, Senhor, em um país livre, em um país abundante e próspero. Senhor, faz isso tão somente para a Tua glória, para que a Tua igreja cresça, para que o Teu reino prospere e para que o reino de Satanás seja destruído e envergonhado. Abençoe, ó Senhor, a Tua igreja, abençoe o Teu povo, Senhor, aqui, abençoe a Tua igreja no Brasil, abençoe, ó Deus, esses últimos dias do ano. Senhor, opera nos corações e nas vidas, para que a cada dia possamos viver em união e assim glorificarmos o Teu nome em todas as coisas. Abençoe também o ano que está diante de nós, está se avizinhando. Senhor, a nossa esperança não está em um ano novo, a nossa esperança não está na política, nas eleições que acontecerão, mas está tão somente no Senhor. Por isso, ó Deus, toma as nossas vidas em Tuas mãos. Recebe, Senhor, o nosso culto, recebe a
a nossa adoração, segundo a tua vontade. Nos dá, Senhor, que possamos viver em abundância de vida espiritual, de paz com Deus, de comunhão uns com os outros, para que possamos juntos, Senhor, louvar e glorificar o teu nome. Nós te rogamos tudo isso, Senhor, e pedimos no nome santo e bendito de Jesus, o teu Filho, que vive e reina para todo sempre. Amém. Irmãos e irmãs, vamos agora confessar a nossa fé cantando o credo apostólico. de louvarmos a Deus também com as nossas ofertas. Depois nós vamos cantar o hino 73, será o canto final.
partam em paz. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês.